Tudo que Buda dizia, o que existe é uma relação de causas, condições e efeitos. Isso é uma trama de causa. E perguntava, então, qual é a causa primeira? E ele silenciava. Ele nunca disse, não houve uma causa primeira, ou a causa primeira chama-se Deus. Isso não existe, ele não falou isto. Então, nós não temos um conceito de Deus, daquele que criou do nada o tudo. Isso para nós não existe. O que existe é um universo de causas e condições. E nós dizemos que tudo existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. O co-surgir interdependente e simultâneo. E não tem uma entidade governando isto. Não tem um espírito governando isto. Não tem uma inteligência separada governando isto. A inteligência é a própria manifestação da transformação incessante. Que disto surge aquilo, daquilo surge isto. Então, para nós é uma trama de interdependência e não de alguma coisa separada que vai criar algo separado de si mesmo, que me dá a impressão que isto seria a ideia comum, porque se nós formos falar com os grandes místicos, tanto do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, nós vamos encontrar um ponto muito semelhante entre eles e o que Buda dizia. E nós temos até há um mestre da Idade Média, Eckhart, que era um católico, um cristão, e que ele questiona dizendo que vocês chamam de Deus não existe. Vocês criaram uma fantasia, porque o encontro com Deus é muito mais amplo do que essa visão limitada que você tem. Foi quase queimado vivo, mas hoje é considerado um dos grandes filósofos do cristianismo. Então é preciso que a pessoa se questione o que você chama de Deus, o que você acha que é Deus e se isso se enquadra na sua forma de viver hoje em dia. Porque o que a gente tem, o que eu noto na maioria das pessoas, nós tínhamos, por exemplo, vovós que eram muito religiosas. E essas vovós eram muito ternas, carinhosas, e a gente relaciona que elas nos ensinaram a fazer o nome do pai, que elas nos ensinaram a rezar de noite para o anjo da guarda, para o papai do céu, e aquela parte nossa infantil, que recebeu um carinho, uma ternura, está relacionada com a ideia de Deus de vovó e vovô. Será que ainda cabe em você, na idade adulta, este pensamento e este sentimento? É um sentimento gostoso da vovó, do carinho, da proteção. E eles iam dizer que isto é Deus. Que bom! Quem vive nessa fase da vida e quem mantém isso vivo, eu acho maravilhoso. Só que dentro do budismo esse conceito não existe. Nada nasce, nem nada morre. Se a gente pensar como Lavoisier, que tudo que existe se transforma. E é um processo incessante. Esse corpo nosso aqui, o que ele foi há 1000 anos atrás? Onde estávamos nós? Então, o nosso DNA, da maioria de nós que vive no Brasil, é uma mistura de tudo isso. Aonde está o Deus que protege uma espécie dentro da nossa única espécie, a única família que somos, que se chama família humana? Então, naquilo que nós não compreendemos, e é exatamente, Buda vai até dizer isso para um outro personagem, isso há 2.600 anos atrás, que vai perguntar a ele, mas qual é a causa primeiro? Uma vez ele se cala, e de outra vez ele diz assim, a mente humana tem certas coisas que ela não tem condições de compreender. E aquilo que a gente não compreende, a gente quer dar um nome, quer dar um título, quer criar um personagem, e é assim que eu vejo. Por exemplo, as pessoas querem rezar para Deus, né? Então elas falam para cima. Por quê? Isso é uma coisa que eu me pergunto. Não é? Por quê? Eu me pergunto, mas no passado fazia sentido, que ninguém sabia o que tinha lá em cima. Agora que a gente sabe. Agora está rezando para a Estação Espacial Internacional. Não é? Está olhando. Porque se é omnipresente, onisciente, está em toda parte. Eu conheci uma vez os padres do deserto, um padre do deserto passou uma temporada conosco no Zen Center de Los Angeles, onde eu estava. E ele disse assim, nós não oramos a Deus, porque nós conhecemos Deus. Então não há nada a pedir, porque seria uma vergonha para aquele que é onipresente, onisciente, eu vou fazer barganhas e troco, olha, me dê isso que eu te dou aquilo. Ele disse, era impossível. A única coisa que a gente faz é agradecer.
Então as preces deles são o que a gente chama benedictions, né? Bendito o sol, bendita a lua, bendita as estrelas. Achei isso me pareceu mais coerente do que com outro pensamento que eu vou rezar e eu vou pedir. Agora, tem uma coisa interessante nisso, rezar e pedir também, que é bom. Porque quando você vai rezar e pedir, você dá foco no que você quer. E a maioria de nós está desfocado. O que você quer, não sei. O que você vai fazer da sua vida, não sei. Ora, se você rezar e se você pedir direitinho, acontece. Então a pessoa vai começar a encontrar foco. Então, para mim, tem propósitos da razão pela qual foram criadas essas propostas de você pede uma coisa, mas você está pedindo para alguma coisa que está em você. E mais para cima, porque está no seu cérebro. Porque o controle todo do corpo, ele está na nossa massa cerebral. Então, na nossa massa encefálica, que está acima, então eu vou conversar com Deus em mim, com o sagrado em mim. Agora, como que o mundo se fez? Se foi um Big Bang, se foram vários Big Bangs, o que aconteceu, de novo eu digo, o que o Buda falava, ele silenciava ou dizia, a nossa mente é limitada para compreender alguma coisa que é muito maior do que ela, mas ele não nomeava isso como Deus. O que foi que causou tudo isso? O que faz esse mundo existir? Por que a nossa espécie humana surgiu? Então, se os cientistas, através das suas pesquisas, estão chegando a essas conclusões, nós falamos que interessante, talvez seja assim mesmo, porque a ciência, o que ela tem de maravilhoso, é que ela não tem uma verdade final. Não tem. E ela está sempre pesquisando. E sempre em transformação. E sempre em transformação.